Aí ela me contou que o filho dela, de 16 anos, estava com a glicemia alta, estava 300, e a hemoglobina glicada estava 12, ou seja, muito alto, normal, né, para você ter uma ideia, 5,6, então ele estava assim, altíssimo, né, com diabetes mesmo, diabetes tipo 2. Alguns meses depois, né, ela me contou, essa minha aluna, que os valores, né, desses exames melhoraram infinitamente, né? A glicemia, alguns meses depois, caiu para 100 e a glicada caiu para 5,6, ou seja, houve uma reversão ali do diabetes tipo 2 do filho dela. E é muito lindo saber, ela me disse que só foi possível, né, porque ela conseguiu fazer coisas gostosas para ele, coisas saudáveis, low carb, mas que fossem gostosas também. E aí ele conseguiu aderir à alimentação e ter esses resultados incríveis. É muito emocionante, né? Olá! Quero te dar as boas-vindas à segunda aula aqui da Expedição da Culinária Low Carb. Eu sou a Paty Góes e hoje você vai descobrir como é possível fazer qualquer tipo de receita doce bem gostosa na versão low carb. Eu vou te mostrar aqui que não é porque você tem diabetes, pré-diabetes, fígado gorduroso, obesidade ou vários policísticos que você não tem o direito de comer um docinho delicioso e saudável. E o melhor, doces gostosos que não elevam a sua glicemia. Nunca mais cair em tentações que pioram a sua saúde. Nunca mais ficar olhando todo mundo comendo docinho enquanto você só toma água. Você tem sim todo o direito de continuar a ser feliz, mesmo tratando a sua saúde. E para ter uma alimentação low carb de verdade, com docinhos gostosos, pães doces, sobremesas de dar água na boca, não tem como não conhecer e dominar o mundo dos adoçantes. E fica tranquila que mesmo que você não saiba nada sobre adoçantes adequados, hoje você vai sair daqui sabendo escolher com segurança os melhores para você, para sua família e se você vende produtos para os seus clientes. Quais são os melhores, quais são os lobos em pele de cordeiro e como fazer substituições para que você possa ter opções e escolher com segurança aqueles que não vão elevar a glicemia e a insulina. Como nós vimos na aula 1, o objetivo da low carb é o controle glicêmico para poder reverter as doenças, emagrecer, melhorar a saúde. Saber escolher o adoçante certo e reconhecer produtos adoçados com adoçantes adequados é imprescindível nesse caminho. Na aula anterior eu te mostrei que é low carb de verdade, como escolher com segurança as farinhas certas para suas receitas e aquelas que são lobos em pele de cordeiro. Falamos também sobre como a low carb pode te ajudar a melhorar e até reverter doenças crônicas como pré-diabetes, diabetes tipo 2, fígado gorduroso, sobrepeso, obesidade ou vários policísticos. Agora você tem segurança para escolher as farinhas das suas receitas low carb, baixas em açúcares e está pronta para se esquivar de todas as armadilhas preparadas para você por aí. Ninguém te engana mais, ninguém mesmo. Você já pode começar a aproveitar a oportunidade da mudança alimentar na sua vida com tudo que você aprendeu aqui. E sabe o que é o melhor? Que eu sei que você sentiu aquela esperança gostosa de que é possível ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Conhecimento é o poder. Antes de tudo, eu quero te agradecer também de coração pela participação na primeira aula. Recebemos uma chuva de comentários falando sobre a aula 1 aqui na área de comentários, nas redes sociais, por e-mail, no Instagram, no meu direct. Foram muitas mensagens de gratidão e também de pessoas falando que já perceberam onde estavam errando e que agora já podem raciocinar diferente para fazer a low carb direitinho com toda a segurança. E eu fico imensamente feliz por estar aqui compartilhando com você o meu conhecimento para que você não cometa os erros que eu cometi lá atrás. Eu desejo de coração que a sua história possa mudar como as histórias emocionantes das minhas alunas Matildas. Antes de entrar de cabeça no conteúdo que eu preparei com muito carinho para você, deixa eu te mostrar como pessoas normais como eu e você, depois de terem aprendido a dominar a culinária low carb, olha só o que elas estão fazendo. Em plena pandemia, eu me vi com um problema sério no pâncreas, quase entrando em colapso, o que me tornou diabética. Isso fez com que eu não pudesse comer nem açúcar e
uma baixa completa de carboidrato, porque eu não encontrava uma maneira de me alimentar que me satisfizesse em paladar, realmente. E eu chorava todos os dias, todos os dias. Descia principalmente para jantar e minha família comendo as coisas e eu comprava, fazia coisas e nada tinha sabor, nada servia, nada prestava. Então o que aconteceu? Eu pesquisando, acabei encontrando uma imersão de Paty, me apaixonei, achei que ia dar certo, que era a solução, me vi animada. É como se ela me desse a mão e dissesse: venha que eu vou te tirar daí de onde você tá. Você vai parar de chorar. Eu hoje me vejo comendo coisas boas, gostosas, que me satisfazem. Minhas taxas melhoraram muito, meu pâncreas está ok e comendo coisas maravilhosas e deliciosas. Paty, você me fez sair do fundo do poço, me fez parar de chorar. Eu não sei nem como me agradecer isso. Eu queria começar te mostrando essas histórias para que você entenda a enorme diferença que faz na nossa vida poder descobrir e seguir um caminho mais que comprovado que funciona para melhorar a nossa vida com alegria e saúde. Essas pessoas que não sabiam nada disso antes, elas estavam caminhando ali num quarto escuro sem respostas, desperdiçando ingredientes com receitas que não davam certo, confusas sobre quais farinhas ajudariam no controle glicêmico. Assim, a certeza de melhorar quase não existia. É possível que você tenha descoberto que nesse momento está vivendo assim, mas não precisa ser assim. Isso acontece única e exclusivamente por falta de conhecimento, falta da informação correta. E para aprender e dominar os plins da culinária low carb, você não precisa ir para a faculdade de gastronomia, nem precisa ficar enfiada na cozinha o dia inteiro, fazendo testes que não funcionam, ficar isolada ali, fazendo as coisas dando errado. Só depende de você aprender aquilo que você ainda não sabe. E você está no lugar certo. Então, como fazer doces low carb que realmente são gostosos, lindos, não tem aquele gosto ardido de adoçante e ainda saudáveis? Vamos começar a parte prática da nossa aula de hoje para que você possa aprender tudo isso. Eu vou te mostrar aqui os adoçantes adequados ao controle glicêmico, também aqueles que são lobos em pele de cordeiro, para que você fique bem longe deles, e meus mix de adoçantes preferidos, que eu preparo ali meus doces e meus bolinhos mais gostosos para te ajudar também a economizar. O que o adoçante precisa ter para ele nos ajudar a controlar a glicemia? Ele precisa, no mínimo, te ajudar nesse papel, não é verdade? Nem todo adoçante oferece isso, eu não sei se você sabe. Por incrível que pareça, nem todo adoçante faz isso. Quando a gente troca ali o açúcar pelo adoçante, o primeiro pensamento que vem é: adoçante é adoçante, qualquer um serve, já que ele não é açúcar, não é verdade? Pois é, não é assim, infelizmente, que funciona. Eu vou te mostrar aqui. Antes disso, eu quero te contar que essa aula aqui, ela é muito importante porque muitas pessoas deixam de fazer receitas com adoçantes por experiências ruins. Então, às vezes a pessoa usa o adoçante e usa em quantidade errada, fica aquele bolo ou aquele doce com sabor ardido no fundo. Usa muito também alguns adoçantes que podem dar dor de barriga. Fica aquela receita que você come e tem certeza que tem adoçante, aquele gosto residual. E também, claro, a gente fica com dúvida qual usar. Tanto adoçante, qual melhor, qual pior. Então essa aula aqui é para esclarecer as dúvidas sobre quais usar e também te ajudar a ter uma experiência muito melhor com os adoçantes daqui para frente. O que a gente vai ver na aula aqui de hoje? Vamos falar sobre os adoçantes mais usados, vamos falar sobre alguns desconhecidos, descarados, que são os lobos em pele de cordeiro, e também eu vou te contar quais são os adoçantes que são de corpo, os de intensidade, e como eu uso os mix de adoçantes para deixar as receitas mais gostosas. Vamos começar pelos mais comuns? Quando você começa a procurar receitas aí na internet, low carb ou receitas para o diabético, receitas para baixar a glicemia, você dá de cara ali com dois nomes bem comuns de adoçantes, o xilitol e o eritritol. Eu queria começar falando deles porque eles são os mais comuns, mas eles são diferentes. O xilitol, quando você ingere alguma coisa feita com ele tem ali uma pequena absorção no seu organismo. Isso quer dizer que ele é absorvido e a sua glicemia ela vai mexer um pouquinho. O xilitol ele não é zero impacto glicêmico, ele vai elevar um pouquinho. Mas quando a gente compara o xilitol
com açúcar esse impacto é minúsculo, então ele é um dos adequados. A insulina também tem o mesmo comportamento da glicemia, ela sobe um pouquinho, mas nada quando a gente compara com o açúcar. Na culinária, o xilitol ele é um dos melhores adoçantes, porque ele tem uma ótima solubilidade, ele dissolve muito bem nas receitas, ele tem um potencial de dulçor muito bom, então você usa ali praticamente sozinho nas receitas, porque ele tem um dulçor muito bom. Claro, quando usado na medida certa, quando você usa demais, você come ali, parece que tá pegando fogo na garganta de tanto que arde. Só que o xilitol, ele tá ali dentro da tabela de FODMAPs. FODMAPs são alimentos, né, que podem provocar alguma fermentação no intestino para algumas pessoas. Por isso que algumas pessoas não conseguem usar o xilitol. Então esse é o porém dele. O eritritol, ele tem uma absorção muito diferente do xilitol, mas ele é absorvido e é eliminado do corpo completamente. Por isso ele tem um impacto próximo de zero. E o mesmo acontece com a insulina. Na culinária, o eritritol ele tem uma solubilidade pior que o xilitol. Ele é mais difícil de dissolver, ele pode ficar cristalizado depois da receita ali pronta. Então ele é um pouquinho mais desafiador de trabalhar. E tem um dulçor menor, bem menor que o xilitol. Também está classificado ali na tabela de FODMAPs, que são aqueles alimentos que eu coloquei aqui em cima uma sigla do que é FODMAP. Eles são polióis classificados que podem dar ali algum problema de digestão, mal-estar, gases e etc. Em quais receitas eu uso mais xilitol e eritritol? O xilitol, ele é super versátil, então eu uso para bolos, geleias, doces lisos, brigadeiro, doce de leite, creminhos, creme de confeiteiro, etc. Ele é bem versátil, como eu disse, pelo dulçor e também pelas características de solubilidade. O eritritol eu gosto de usar em algumas receitas que eu vou buscar ali uma crocância leve. Por exemplo, tem uma receita que eu gosto muito, que é uma sobremesa, que eu faço um bolo bem fofinho, coloco uma mousse de maracujá e em cima uma farofa de castanhas crocante. Para dar essa crocância na farofinha, eu uso o eritritol. Aqui eu tenho outros polióis que também são comuns, não tanto quanto xilitol e eritritol, mas que podem ali aparecer em rótulos de produtos que são zero, diet e que são também polióis que não elevam a glicemia. Então, o isomalte, o sorbitol e o manitol. O sorbitol é um poliol que provoca muito problema gastrointestinal. Então, já fica aí o alerta. E o isomalte, não. O isomalte é um dos que menos provoca. É um excelente adoçante. Só tem que tomar cuidado quando for comprar o isomalte, porque muitas vezes ele vem misturado com açúcar, já que ele é muito usado também na confeitaria tradicional. Essa tabela aqui é uma tabela dos polióis, comparando o índice glicêmico dos polióis com a sacarose, que é o açúcar de mesa. E aqui, né, eu já fiz a tabelinha para ficar mais fácil. Então esse aqui é o índice glicêmico deles e aqui o índice glicêmico comparando. Eu quero que você olhe para essa tabela e me conte, olha bem, e me fala qual poliol aqui eleva a glicemia de maneira parecida ao açúcar. Dá uma olhadinha aí nos números. Tem algum poliol aqui que eleva a glicemia de maneira parecida ao açúcar? Vamos ver? Dá uma olhadinha no xarope de maltitol e no maltitol. Olha aqui o índice glicêmico dele comparado com sacarose. É muito, muito alto. Por isso que o maltitol é diferente daqueles outros polióis que você viu aqui, que dá para usar e controlar a glicemia. Com o maltitol, eu chamo carinhosamente de malditol, não dá para confiar. Nem todos os polióis são iguais. Eu gosto de fazer uma brincadeira para ficar bem marcado aqui para vocês, perguntando se quem é o maltitol das gêmeas Ruth e Raquel? É a Ruth ou a Raquel? O maltitol é a Raquel. Finge de boazinha, mas dá-lhe um problema grave na sua glicemia. Nesse gráfico aqui que eu tirei desse estudo que está citado aqui na tela, dá para ver certinho qual é o impacto na glicemia do maltitol. Essa curva mais fininha aqui
é a glicose. Essa curva aqui mais escura é a sacarose, que é o açúcar de mesa. E essa curva aqui, que elevou bastante, é o maltitol. Você pode pensar assim, nossa, mas elevou menos que o açúcar. Sim, só que o maltitol, o problema dele é que como ele adoça menos que o açúcar, ele é adicionado aos produtos zero, diet, às vezes low carb, em maior quantidade para dar o dulçor. Então, com bastante maltitol, essa curva aqui pode subir quando você ingere esses produtos. E claro, o maltitol, como ele é um poliol, ele pode ser listado como adoçante, mesmo ele tendo esse efeito grande na glicemia. Nesse outro gráfico aqui, você vê essas 3 curvinhas aqui embaixo, representam xilitol, eritritol e sorbitol. Olha a diferença dessas 3 curvinhas com o maltitol. Então aqui, polióis que ajudam no controle da glicemia e o maltitol que não ajuda. Por que o maltitol é usado em produtos diet e low carb? Porque ele tem a doçura e o comportamento parecidos com o açúcar. Então é fácil usar o maltitol, dá para fazer tudo com ele e fica parecendo açúcar. Segundo ponto, ele é permitido pela legislação. Lá na tabela de adoçantes permitidos pela legislação está a presença do maltitol. Então as marcas não estão fazendo nada contra a legislação. Mas, em relação à sua saúde, aí já é outro assunto. E também pelo nosso pensamento como consumidor. Se a gente continua comprando tudo com maltitol, confiando, sem boicotar, as indústrias, a indústria vai continuar fabricando coisas e coisas e coisas com esse mesmo adoçante. Por isso que é tão importante o nosso conhecimento, o nosso discernimento em relação a escolher as melhores alternativas. Já que a gente está falando de maltitol, que é o nosso primeiro lobo em pele de cordeiro, vamos agora entrar de cabeça nesse assunto. Então anota aí. Primeiro é o maltitol. Segundo ponto aqui, segundo lobo em pele de cordeiro, por que eu falo que um adoçante é lobo em pele de cordeiro? Porque quando você olha para ele, você olha, acha que é um adoçante, você pensa, nossa, é adoçante, é inofensivo para minha saúde. E você começa a tirar o açúcar e trocar por adoçante, confiando que aquilo ali vai te ajudar. Então parece que ele é do bem, parece que ele vai te ajudar, mas no fundo ele tá ali e ele vai piorar. O próximo assunto aqui é a maçã em pó, tão famosa por aí, As pessoas olham para a maçã em pó, olham para os anúncios, para a propaganda da maçã em pó, parece que é assim, a maravilha para todo mundo, que é o melhor adoçante. E eu quero te perguntar aqui, quando a gente faz uma alimentação low carb, pensando em controle da glicemia, pensando no diabético, no pré-diabético, em quem tem esteatose hepática que precisa controlar a insulina, nós não pensamos também na restrição da quantidade de frutas, porque as frutas são saudáveis, são comida de verdade, mas quem precisa controlar a glicemia vai também restringir um pouco a quantidade, as porções de frutas para ajudar no controle da glicemia, certo? Uma maçã tem aqui em torno de 22 gramas de carboidratos. Se eu te falar assim, você que está aí com a glicemia descontrolada, coma 6 maçãs por dia. O que você vai falar para mim? Você vai falar, nossa, Paty, você é doida? Maçã, tanto de maçã, cheio de açúcar. Você não vai se preocupar? Então, como é que a gente pode pensar que um adoçante que pega um monte de maçã, faz ali ou um suco, ou desidrata para fazer um pó, pode ser um bom adoçante para controlar glicemia e também insulina e também olhar para a saúde em geral. Faz sentido isso? Não faz sentido. Vamos analisar aqui a tabela da maçã em pó. Na maçã em pó tem aqui, em cada 10 gramas, 5 são carboidratos, ou seja, a metade disso aqui é carboidrato. E aí você pode me falar, nossa, mas tem ali 4,5 gramas de fibras que eles adicionam para quase zerar os carboidratos. Gente, isso não existe. Carboidrato líquido na legislação de rotulagem brasileira não existe. E você acha que só pelo fato da gente colocar fibra dentro do açúcar, a gente vai tirar todo o papel, toda a função do açúcar no nosso corpo? Isso não existe. Se fosse assim, a gente ia pegar uma pizza, ia tacar ali fibra, tá tudo certo. Ia pegar um pudim cheio de açúcar,
tacar fibra, tá tudo certo. Não existe, esse é um pensamento fantasioso, né? Não tô dizendo que a fibra não diminui o impacto da glicemia, mas vai diminuir quanto? Depende da pessoa. Não é uma coisa tão direta, que você pode simplesmente falar que subtrai as fibras e fica praticamente zero carboidrato. Isso não existe, né? Se fosse ficar ali só com fibra, quase nada de carboidrato, não ia ser doce, para começar. Então, se ele tem mais fibra, como que ele pode ser tão doce? Pensa aí nessa lógica. E outra coisa, em relação ao baixo índice glicêmico, que é uma apelação mesmo desse produto, né? Eles dizem, não, é baixo índice glicêmico, e realmente é. Mas por quê? Porque a maçã, ela é uma fruta que tem 70% de frutose. A frutose, de fato, não sobe a glicemia. Você pode pensar, nossa, Paty, então tá ótimo, não sobe a glicemia? Nós estamos falando aqui na expedição sobre várias doenças relacionadas ao metabolismo da glicose, da insulina, e uma delas é o fígado gorduroso. Para onde você acha que vai tanta frutose concentrada desse adoçante? Vai lá para o seu fígado contribuir para o fígado gorduroso agravar. Quando eu falo frutose, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando aqui da frutose da maçã, da maçãzinha linda aqui, pura e natural, que tem fibras, água, é uma fruta que você come uma já fica saciada. Eu estou falando aqui de um adoçante que pega todo o açúcar da maçã, concentra, olha aqui a fórmula dele, preparado de maçã. Então, o que é esse preparado? É um suco, é um purê, alguma coisa concentrada, e transforma em um adoçante que é riquíssimo em glicose e que pode te ajudar a piorar ou a desenvolver aí uma esteatose hepática. E além disso, ainda tem uma frutose adicionada em várias fórmulas da maçã em pó. Então, apesar de maçã em pó realmente não elevar a glicemia, por quê? Porque na glicemia a gente mede a glicose, a gente não mede a frutose, a gente não tem ali um aparelhinho para medir a frutose no sangue. Apesar disso, ele não contribui para a melhora da nossa saúde, porque ele acumula frutose. E frutose vai para o fígado. Esse aqui é um outro adoçante que eu vejo agora que está em todos os supermercados, que é a frutose em pó, que para mim, maçã em pó e frutose são ali irmãos gêmeos. Independente da fonte de onde é preparada essa frutose aqui, os dois são adoçantes ricos em frutose. Lembra, excesso de frutose, o nosso corpo ele não está pronto para lidar com isso. Quando a gente pensa, né, na nossa evolução como ser humano, há muitos anos, quando a gente só caçava e a nossa comida e coletava, as frutas eram pequenas, eram escassas. Então a gente tem aquele mesmo metabolismo e hoje lidando com esse tanto de frutose. Então frutose em excesso também vai contribuir para a nossa piora. Um lobo e pele de cordeiro. Esse aqui é o IMO, tá? Bem aí, famosinho, né? Isomalto oligosacarídeo. Quando você vai na definição do que é, da composição do que é o IMO, você já dá de cara aqui com inclui muitos sacarídeos. Sacarídeos são açúcares. Então, ele é um pacotinho com vários tipos de açúcares diferentes. Imagina um saquinho de bala, cada bala de um sabor. Isso é um isomalto oligosacarídeo. Dentro dessa fórmula tem vários tipos de açúcares diferentes. Mas dizem por aí que o IMO é pura fibra. Já ouviu falar isso? Fibra de mandioca, fibra de tapioca, fibra de milho. Se o IMO é pura fibra, como a gente vai explicar os dois próximos slides aqui que eu vou te mostrar? Isso aqui é uma fórmula que tem 70% de IMO, é um adoçante. Aqui está grifado, né? Falando aqui que é um adoçante de isomaltosacarídeo que tem o gosto igual do açúcar. Por que eu coloquei essa fórmula aqui? Porque essa fórmula foi testada em um estudo e foi comparada entre outras coisas nesse estudo, que é muito interessante. Eu deixei aqui o título embaixo, a fonte para você que tem interesse nisso. Ele comparou o IMO, essa fórmula aqui, que é uma fórmula comercial, com a dextrose. Comparou o impacto
na glicemia e na insulina com a dextrose. O vermelho é o IMO, o azul é a dextrose. Você vê que as curvas, elas se sobrepõem praticamente, elas são quase iguais. Por quê? Porque o IMO se comportou com a glicemia e a insulina igual a dextrose. A dextrose é um açúcar. Olha o pico de glicemia do IMO igual a da dextrose. É chocante, não é? A dextrose tem um índice glicêmico de 100, a maltodextrina de 100, a glicose de 100 e o MO também próximo de 100. Então, todo mundo aqui está praticamente no mesmo pacote. É fibra, então, o IMO? Como que uma fibra vai fazer isso aqui? 100% fibra, tem nada de carboidrato. Como que uma fibra vai dar esse pico de glicemia que você está vendo aí na tela? Não tem jeito, né? E aqui tenho o açúcar de coco, que nem é um adoçante, mas em muitas receitas pela internet afora eu vejo escrito assim: 100 gramas de xilitol ou açúcar de coco, levando a gente a pensar que açúcar de coco e adoçante estão no mesmo patamar. E não estão. Quando você olha aqui a tabela nutricional do açúcar de coco, em cada 5 gramas são carboidratos. Aqui entre frutose, glicose e sacarose. Então, açúcar de coco é açúcar. Ele vai te dar picos de glicemia igual ou quase igual ao açúcar comum. Na aula 1, nós falamos sobre os açúcares ocultos. E um deles você precisa conhecer aqui, lembrar aqui agora junto comigo. Esse adoçante aqui, ele representa um adoçante muito comum. Todo mundo que começa, a querer tirar o açúcar e trocar por um adoçante por uma necessidade, todo mundo já comprou isso aqui em algum momento ou ainda está comprando. Que é o tal do adoçante forno e fogão que a gente compra ali no supermercado. Ele pode ser de várias marcas. Eu peguei essa marca aqui, que é uma marca que eu vejo muito aqui nos supermercados da minha cidade. Quando eu olho para esse adoçante, ele tá ali, forno e fogão. Olha o que está escrito aqui, adoçante dietético de estévia. Você pensa o quê? Pura estévia isso daqui, né? Que maravilha, tem o verdinho aqui, com uma cara de tudo saudável. Você fala, esse aqui é pura estévia, gostoso, vou levar para casa. Quando você vai na tabela, na lista de ingredientes desse adoçante, você dá de cara com o primeiro ingrediente aqui, que é a maltodextrina de mandioca. A maltodextrina é um colar de pérolas, em que cada pérola é uma molécula de glicose, isso mesmo, glicose, que sobe a glicemia. E o mais abundante aqui nesse adoçante é justamente a maltodextrina. Isso vale para outros adoçantes forno e fogão, adoçantes culinários, adoçantes forno e fogão. Ingrediente aqui, o primeiro, maltodextrina. Olha só, um adoçante que você leva para casa achando que vai arrasar e ele é pura glicose. E aí você pode perguntar, mas por que um adoçante pode ter um ingrediente como a maltodextrina, que é pura glicose, um adoçante ali para quem precisa controlar a glicemia? A resposta está na resolução RDC de 2005. E eu vou te mostrar aqui agora o jogo dos 11 açúcares. Esse texto aqui é um texto que está na RDC e fala o seguinte: os adoçantes de mesa podem conter os seguintes veículos em sua composição. Isso quer dizer que esses ingredientes que estão aqui nessa lista, eles podem estar presentes nos adoçantes de mesa, para diversas funções. Então, quando a gente olha para essa lista permitida aqui, na legislação, o que a gente encontra? Vamos contar os 11 açúcares? Amidos, fonte de açúcar. Amido modificado, dextrina, dextrose, frutoligosacarídeo. Olha o isomalto-oligosacarídeo aí. Frutose e seus xaropes. Xarope de glicose. Almaltitol e seu xarope, que apesar de não ser açúcar, é um adoçante que eleva a glicemia. Maltodextrina. Olha por que tem maltodextrina no seu adoçante forno e fogão no supermercado. Sacarose. Sacarose é açúcar de mesa.
Tem adoçante que tem até sacarose. E quando tem sacarose, lá na legislação fala que o fabricante tem que avisar que tem sacarose. Mas qual é a lógica de um adoçante ter sacarose, né? Então, 11 açúcares aqui diferentes que podem ser usados como veículo para os adoçantes que estão nas prateleiras do nosso supermercado. Por isso que, ele tá aqui. Então, esse adoçante, quando a gente olha para a lista dele de novo, o adoçante a estévia tá no final. Edulcorante natural, glicosídeo e ceviol. Mas o veículo é a maltodextrina, que é o que está em maior quantidade. Se você for olhar a tabela nutricional de um adoçante desse aqui, ele é praticamente todo carboidrato e carboidrato rápido, que a maltodextrina é mais rápida ainda que o amido para cair na corrente sanguínea e elevar a glicemia. Vamos falar de coisa boa, né? Falei de tanta coisa ruim aqui, tanto adoçante que a gente fica com o coração partido, né? Vou te dar aqui uma lista dos adoçantes que te ajudam, de fato, a controlar a glicemia. Então, olha só aqui na tela. Tem uma estévia maravilhosa que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, que é uma estévia docinha, sem amargor, que é perfeita tanto para adoçar bebidas, para quem gosta de adoçar bebidas, café, suco, chá, e também dá para usar na culinária em diversas receitas. Tem o eritritol, tem o isomalte, tem o xilitol, tem a fruta do monge, que pode estar em algumas fórmulas de adoçantes, tem a polidextrose, que eu gosto muito de usar, tem a talmatina, o sorbitol, a alulose, a inulina. Então, para todas aquelas opções que são ruins, a gente tem muito mais opções que são adequadas para o controle da glicemia. A estévia é essa aqui, uma estévia docinha, gostosa e perfeita. E eu acho que você deve estar perguntando aí assim, Paty, você falou um tanto de adoçante, mas e a sucralose? A sucralose é um adoçante que eu não uso. Por quê? A sucralose é um adoçante de intensidade. Eu já vou falar para você daqui a pouquinho o que é adoçante de corpo e intensidade. Mas a sucralose, ela adoça muito usando pouquinho. Então, ela é adoçante de intensidade. Se eu já tenho um adoçante de intensidade que é natural, que adoça bem, que não é artificial, para mim não faz sentido usar a sucralose. Mesmo porque tem alguns estudos que indicam que talvez a sucralose possa estar envolvida aí em várias coisas ruins, em vários problemas de saúde no futuro. Então, para que eu vou usar uma coisa artificial se eu tenho uma opção excelente, natural? Vamos passar então para a terceira parte que nós vamos falar de fato aqui, os adoçantes na culinária low carb. Os adoçantes, então, a primeira coisa que você precisa entender é que tem dois tipos. Os adoçantes de corpo e os adoçantes de intensidade. Quando alguém me pergunta assim, Paty, posso substituir xilitol e eritritol por gotas de estévia numa receita de bolo? E eu vou responder não. Por que não? Porque adoçantes de corpo, eles têm função de volume e estrutura na receita. É como se você fosse construir uma casa e precisasse da base para ela ficar firme. Esse é o adoçante de corpo. Quando você faz essa mesma receita, tira o adoçante de corpo, a massa fica ali mole, falta coisa, não cresce, porque falta a estrutura. O adoçante de intensidade, ele tem a função só de adoçar. Então, ele, em pequenas quantidades, adoça muito, e o adoçante de corpo precisa de maior volume para dar estrutura e também adoçar. Só que tem adoçantes de corpo que adoçam pouco, né? Não necessariamente ele vai adoçar muito como adoçante de intensidade. Por que fazer mix de adoçantes? Tem várias razões para isso. Primeiro, para você reduzir o sabor residual. Quando você coloca muito de um adoçante na receita, ele pode deixar um gostinho ali no fundo. Então, você associando um com o outro, você consegue driblar esse sabor residual. Segunda coisa é redução de custos. Quando você entende como fazer as misturas, você pode ver ali um adoçante na promoção, comprar mais de um. Se você tem um pouco do outro em casa, você consegue misturar e fazer também uma economia. E redução da quantidade de polióis. Como eu disse, muitas pessoas têm uma sensibilidade maior aos polióis, mas conseguem consumir ali menores quantidades. Então, você consegue fazer também misturas com menos polióis. Bom, aqui a gente vai fazer um exercício de substituição para você aprender na prática sobre misturas de adoçantes.
Então, nessa receita aqui, que é a receita de um bolo, eu tenho 120 gramas de adoçante. Qual que é a primeira opção que eu vou usar aqui? E eu vou te explicar também por quê. A primeira opção é o xilitol. Então, nesse bolo, como eu te falei que o xilitol adoça bem, tem boa solubilidade, eu usaria aqui como padrão 120 gramas de xilitol. Outro também que tem ótima consistência, dulçor, é a alulose, que não é um adoçante que é tão fácil de encontrar, mas a gente encontra aí no Brasil em algumas lojas. A alulose é excelente, ela carameliza também, é um adoçante de corpo muito bom e docinho. Então eu usaria igual ao xilitol, 120 gramas de alulose. A terceira opção é um mix. Então eu peguei aqui, diminuí a quantidade de adoçante de corpo, porque eu vou usar o eritritol, que dá aquela cristalizada, aquela ressecada. Então o eritritol eu sempre jogo um pouquinho para baixo. Como o eritritol adoça menos, eu associei o eritritol com a estévia, sem amargor, docinha, que é um adoçante potente de intensidade. Então fica uma mistura docinha, gostosa e não fica ressecado o bolo. A outra opção são 100 a 120 gramas de polidextrose, que é um adoçante que tem ótimo corpo, ótimo, é um dos melhores adoçantes para dar corpo nas receitas. E uso 1 grama de estévia porque a poli não adoça praticamente nada. A polidextrose é uma fibra de verdade. Ela não adoça nada praticamente. Então eu preciso de um pouquinho mais de adoçante de intensidade. Por que eu coloquei 100, 120? Porque aqui ela funciona muito bem com um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Você vai olhar ali a textura da sua massa e ver se precisa de mais ou de menos. O próximo é o isomalte, que também adoça pouquíssimo. Adoça um pouquinho, mas muito pouco. Então eu associo também, faço um mix aqui com estévia. E aqui uma mistura para você lembrar que dá para ser bem criativo na mistura de adoçantes. Eu usei 60 de xilitol, 50 de eritritol, uma pitada de estévia, 0,5 gramas, para fazer aqui uma mistura mais criativa. Você pode pegar os adoçantes, aprender como usar, fazer seus mix, e com eles você tem todas essas vantagens que eu falei no começo. É importante falar aqui que adoçante não é água, né? Adoçante é uma ferramenta que nos ajuda a fazer doces, bolos, low carb deliciosos, e isso nos ajuda a seguir em frente comendo coisas gostosas. Mas adoçante não é algo para a gente consumir toda hora. A base da alimentação saudável low carb é comida de verdade. Comida de verdade é aquela que tem que estar ocupando 80% das nossas refeições. E ali fica aqueles 20% a gente fazer um docinho no fim de semana, um bolinho para comer de tarde, e o adoçante vai entrar em pequenas porções, pequenas quantidades, para colorir a nossa vida. A gente não pode esquecer que a base de qualquer vida saudável, seja ela low carb ou não, é comida de verdade. E o adoçante entra ali para dar uma pincelada de cor e de sabor. Depois que você aprende a mexer com os adoçantes, fazer as misturas, olha tudo que você consegue fazer na culinária low carb. Aqui são receitas feitas do meu curso Culinária Low Carb Desvendada, mas são fotos das minhas alunas. Então tem aqui torta prestígio, bolo de festa, biscoitinhos, uma outra torta linda ali napolitana, docinhos, bolo de nozes, pão australiano, rosca doce, torta holandesa, bolos lindos decorados pelas alunas que são super talentosas. Eu não tenho tanto esse talento dela, mas fica gostoso, posso garantir. Tem aqui uns biscoitinhos lindos, torta banoffee, doce de leite, tudo para te mostrar como é possível fazer coisas maravilhosas com os adoçantes certos, com o conhecimento certo. E sabendo escolher com segurança os adoçantes adequados para cada receita low carb, resultados incríveis podem aparecer. Agora eu estou segura que a sua segurança de uma vida feliz e saudável para você e para sua família é mais certa e mais concreta. E eu ensino todas essas delícias no meu curso Culinária Low Carb Desvendada, e eu vou falar disso mais pra frente, mas por enquanto eu quero te ver focada aqui, na nossa expedição, na nossa primeira jornada juntas para aprender muito. Você aprendeu e agora tem total segurança para identificar as diferenças entre adoçantes de corpo e de volume para saber
como usar nas receitas, separar os adoçantes adequados dos lobos em pele de cordeiro e também como usar os melhores adoçantes para te ajudar a controlar a glicemia. Agora você já pode sentir que viver uma vida feliz e saudável ao mesmo tempo, em família, está muito mais perto do que você imagina. Tudo que você precisa é de um plano, um caminho traçado para conhecer e dominar a culinária low carb de uma vez por todas. E é esse plano mágico e maravilhoso que eu vou te apresentar na próxima aula. A próxima aula é, sem dúvida nenhuma, a aula mais importante do nosso evento gratuito. Eu vou te mostrar que com simples passos você pode criar um universo de possibilidades para ter pães low carb realmente gostosos, fofos, altos, lindos e bem fermentados. Além disso, vou te apresentar os utensílios indispensáveis para permitir modelar e preparar esfirras, empadas, pizzas e outros salgados deliciosos para os seus lanches. Na próxima aula que eu vou revelar também qual é a surpresa que eu preparei para você e quais serão as regras para participar do sorteio da batedeira planetária. E por falar em regras, expliquei na primeira aula que cada uma das 3 aulas eu iria liberar aqui uma palavra-chave para você anotar e participar do sorteio. Se você assistiu a aula 1, já sabe qual foi a palavra-chave. Se você não sabe, volta lá, assiste para anotar. A palavra-chave da aula de hoje, a nossa hashtag é "Quero ser feliz e saudável ao mesmo tempo". Isso mesmo, quero ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Prontinho, agora você já tem as 2 palavras-chave. Na aula 3, eu vou soltar a última, terceira palavra-chave e vou te explicar as regras para participar do sorteio. Você vai precisar estar com as 3 palavras-chave e cumprindo certinho as regras. Imagina se eu chamo seu nome, você não cumpre ali um dos pontos, tristeza, né? Você vai ganhar e perder ao mesmo tempo. Quase como descobrir que o adoçante que você usa aí não funciona e até atrapalha a sua saúde. Não esquece que a terceira aula é a aula mais importante, não dá para perder de jeito nenhum. Amanhã, às 19 horas, eu vou estar ao vivo no Instagram, meu Instagram, @culinária_lowcarb, para tirar todas as dúvidas sobre a aula de hoje e colocar em prática o conhecimento sobre adoçantes. Já anota aí nosso compromisso, que é parte importante aqui da nossa expedição. Antes de ir, me conta aqui embaixo se você está gostando da expedição. Sua opinião é super importante para mim. É bom demais poder ler e sentir a energia de vocês. Me acompanha também lá no meu Instagram. Estou mostrando meu dia a dia, os bastidores da expedição. Tem muita coisa boa por lá também. E não deixe de baixar o material que está aqui embaixo, referente à nossa aula 2. Tá cheio de informações maravilhosas, preparado com muito carinho para você. Para você que ficou comigo aqui até o final da aula, eu tenho um presentão. Eu vou te ensinar na prática como usar os adoçantes, preparando um creme de confeiteiro low carb mágico e um bolo bem fofinho. Para acessar a receita em vídeo, você vai baixar o material da aula de hoje e na última página tem uma foto com a frase "Obrigada pela sua participação". Quando você clicar na frase, você vai ser direcionado para o nosso vídeo secreto. E na descrição do vídeo ainda tem um PDF com a lista de ingredientes e várias dicas extras. Ó, segredo para você que ficou aqui até o final. Obrigada pela sua participação, te espero amanhã na live Tira Dúvidas às 19 horas no Instagram. Um beijo no seu coração, muita saúde sempre para você, para sua família e plim! Tchau, tchau!